Um navio do tamanho de 3 campos de futebol, escoltado por um submarino russo, interceptado por forças dos Estados Unidos. Isso não é um filme. É a nova face da guerra geopolítica global. Hoje, você vai entender por que um petroleiro vazio pode ser mais perigoso do que um míssil carregado. Vamos direto ao ponto. Na quarta-feira, dia 7, os Estados Unidos anunciaram a apreensão do petroleiro Marinera, uma das maiores embarcações de transporte de petróleo do mundo. Esse navio não é qualquer navio. Estamos falando de um VLCC, um Very Large Crude Carrier, com capacidade para 318 mil toneladas de petróleo e mais de 330 metros de comprimento. E o detalhe que muda tudo: ele estava ligado à Venezuela, navegava sob bandeira russa, era escoltado por meios militares russos, já estava na mira de sanções americanas há meses. Essa combinação explosiva transformou o Marinera em um símbolo flutuante da disputa entre Washington e Moscou. E aqui vai um ponto importante. No momento da apreensão, o navio estava vazio. Mesmo assim, foi interceptado. Isso levanta uma pergunta que vamos responder ao longo do vídeo. Por que apreender um navio sem petróleo pode ser um ato de guerra econômica? Para entender o impacto desse episódio, precisamos entender quem é esse navio. O Marinera foi construído em 2002, originalmente para transportar petróleo e produtos químicos. Desde então passou por várias encarnações, algo comum no comércio marítimo internacional. Já se chamou MTOV, depois Overseas Mulan, mais tarde Xiao Zhoushan, recentemente Bella One e agora Marinera. Cada mudança de nome e bandeira não é apenas burocracia. Na geopolítica marítima, isso costuma indicar tentativas de driblar sanções, mudança de controle operacional, estratégias de ocultação de origem e destino de cargas. Até pouco tempo atrás, o navio navegava sob a bandeira da Guiana. Mas na véspera do Natal, algo mudou. A Rússia concedeu uma licença temporária, o navio passou a operar sob bandeira russa e o porto de origem passou a constar como Sochi. Esse detalhe será fundamental para entender o conflito jurídico que se formou. O Marinera não surgiu do nada no radar dos Estados Unidos. Ele já havia sido sancionado anteriormente durante o governo Biden por transportar petróleo iraniano. Agora, segundo Washington, o navio estaria envolvido no escoamento de petróleo venezuelano para países aliados do regime chavista, como Rússia, China e Irã. Aqui entra um ponto-chave. O petróleo é a principal fonte de sobrevivência econômica da Venezuela. Ao bloquear petroleiros, os Estados Unidos não estão apenas apreendendo navios, estão estrangulando receitas, enfraquecendo alianças e enviando um recado político global. E se você está achando esse assunto relevante, já aproveita para curtir o vídeo, porque isso ajuda o canal a levar esse tipo de análise para mais gente interessada em geopolítica real, sem simplificação. Aqui a história sobe de nível. Segundo informações confirmadas por agências internacionais, a Rússia deslocou um submarino e outras embarcações navais para escoltar o petroleiro. Isso não é comum. Um submarino não acompanha navios comerciais por acaso. Isso indica interesse estratégico, demonstração de força, recado direto aos Estados Unidos. Mesmo assim, os Estados Unidos avançaram. Tropas norte-americanas embarcaram no navio, segundo a Associated Press. E atenção a esse detalhe crucial: não houve confronto direto entre forças russas e americanas. Isso mostra um nível de tensão. Duas potências nucleares operando na mesma região, testando limites sem disparar um único tiro. Esse é o novo formato da guerra moderna: pressão, bloqueio, direito marítimo como arma, economia como campo de batalha. A Rússia reagiu imediatamente. O governo russo afirmou que a apreensão violou o direito marítimo, ocorreu sem jurisdição legal, utilizou força de forma ilegítima. Além disso, Moscou exigiu tratamento humano e digno aos tripulantes. Já a Casa Branca respondeu com um argumento direto: o navio navegava sob bandeira falsa. Segundo os Estados Unidos, abordar um navio com bandeira falsa não viola o direito internacional.
Essa divergência é central, porque se os Estados Unidos estiverem certos, abrem precedente para novas apreensões, reforçam sanções globais. Se a Rússia estiver certa, trata-se de um abuso de poder, um ato de intimidação naval. Percebe como um detalhe técnico vira um gatilho geopolítico global? Outro ponto importante: o Reino Unido apoiou oficialmente a operação. As Forças Armadas Britânicas forneceram bases, uma embarcação militar, apoio aéreo de vigilância. O secretário de Defesa britânico foi direto ao classificar o navio como ligado a redes russas e iranianas de evasão de sanções. Isso mostra que não é uma ação isolada dos Estados Unidos, é um movimento coordenado entre aliados ocidentais, e isso amplia o impacto político do episódio. Se você quer continuar recebendo análises profundas como essa, se inscreve no canal, porque os próximos capítulos dessa disputa ainda estão longe de acabar. Desde dezembro, o presidente Trump impôs um bloqueio total aos petroleiros venezuelanos. Não é embargo parcial, não é sanção simbólica, é bloqueio naval econômico. Em 2025, 2 petroleiros já haviam sido apreendidos. Agora, com o Marinera, o recado é claro: nenhum navio está fora do alcance. Mais de 15.000 soldados norte-americanos estão posicionados no Caribe, junto com porta-aviões, navios de guerra e caças F-35. Segundo os Estados Unidos, tudo isso é para reforçar sanções econômicas. Na prática, é a militarização do comércio marítimo. A perseguição ao navio começou em 16 de dezembro. Naquele momento, o Bella One se aproximava da Venezuela. A Guarda Costeira dos Estados Unidos tentou interceptar. A tripulação resistiu, o navio mudou de rota e fugiu para o Atlântico. Nos dias seguintes, pintou uma bandeira no casco, alegou operar sob autoridade russa, mudou oficialmente de nome, passou a constar em registros russos. Mesmo assim, a perseguição continuou. E agora, semanas depois, veio a apreensão definitiva. Esse episódio ativa vários gatilhos estratégicos: autoridade, escassez, petróleo como recurso crítico, medo, risco de escalada militar, curiosidade, um navio vazio causando crise, conflito, versões opostas da legalidade. Nada disso é aleatório, tudo é cálculo. E agora a reflexão. O Marinera estava vazio, mas carregava algo muito mais pesado do que petróleo. Carregava símbolos, alianças, desafios à ordem internacional, testes de limite entre superpotências. A pergunta que fica não é apenas quem está certo, é até onde o mundo pode ir usando navios, sanções e bandeiras como armas antes que o conflito deixe de ser econômico e se torne militar. Se você acredita que entender geopolítica é essencial para compreender o futuro, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente analisa o poder global além das manchetes.